Ok, estamos de volta agora para valer com mais uma edição do programa Tribuna Livre. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. E não esqueça, todo o conteúdo aqui da TV Rio Branco está à sua disposição no portal oriobranco.net. Aqui, os programas, as edições do programa Tribuna Livre, do Entrevista da Tarde e toda a programação, tá bom? Sem falar que o portal lhe deixa bem informado sobre o que acontece no Acre, no Brasil e do mundo. Lá você tem acesso também aos artigos do Dr. Narciso, também a minha coluna Panorama Político e outros conteúdos aqui da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Como eu falei para vocês na abertura do programa, hoje vai ser bem diferente. Não teremos convidados especiais. Em compensação, os nossos debatedores Narciso Mendes e Osmir Lima terão mais tempo para analisar então os cenários local, nacional e internacional. Ok? Osmir, você já deu a preferência para o Narciso? Então vamos começar da esquerda para a direita aqui. Doutor Narciso, por que a nossa Constituição, acho que é a 7ª já está toda remendada? Ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 88. Enquanto que a Constituição americana, que tem o mesmo regime presidencialista, embora seja um pouco diferente, é praticamente a mesma lá da sua promulgação. Ô Muniz, isso não foi um fenômeno acontecido ao longo da nossa história. O Osmir está aqui como testemunha, que Osmir assinou esta Constituição. Assim como você, né? Os dois. Eu assinei esta Constituição e, na época, um dos mais célebres e preparados constituintes era o deputado federal Roberto Campos. E ele cotidianamente, religiosamente, subia à tribuna para chamar a atenção dos seus colegas que nós estávamos escrevendo uma carta de boas intenções e não uma Constituição. E ele se reportava muito ao artigo 6º da nossa Constituição, que diz que é direito do Estado e dever do Estado e direito do cidadão, direito à moradia, à saúde, à educação, o lazer, à aposentadoria. Mas não dizia de onde vinham os recursos para o Estado cumprir com esses deveres. Então, qual foi o resultado? A nossa Constituição, Osmir, consta de quase 1000 dispositivos, se você contar parágrafo, artigo, alíneas e incisos. E você vai encontrar na própria Constituição artigos que se contrapõem uns aos outros. Quer dizer, se você pegar o inciso 9º do artigo 5º e o inciso 10º, no 9º diz que a liberdade de expressão é um direito. E no seguinte, no artigo 10, diz que o direito à honra, à privacidade, é também um direito. Então, fica subentendido que está assegurado o direito à injúria, à calúnia e à blasfêmia. E por falar em subentendido, doutor, quero rapidinho ouvir a opinião do Osmir. Vou ler na íntegra o artigo, o senhor já falou com muita sabedoria, mas olha só, o que diz o artigo 6º? Vou repetir aqui. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade, à infância, a assistência dos desamparados na forma desta Constituição. Só que aqui, a exemplo do nosso Código Penal, Código Civil, é cheio de interpretações, né? Aqui ele não está dizendo que o Estado iria assegurar a eles. Está dizendo que eles têm o direito. Para ter esse direito, vão ter que fazer alguma coisa. Trabalhar e trabalhar, ou não. O problema é o seguinte. Primeiro, eu acho que a comparação com a Constituição dos Estados Unidos é um equívoco. Primeiro, a Constituição dos Estados Unidos são uma carta de princípio, meros princípios. Porque lá, a Constituição, para valer, são as constituições estaduais. Porque lá é uma federação Cada estado tem a sua legislação própria, o que não é o caso do Brasil. Nós temos também, mas todos, levando em consideração... Não, mas as nossas constituições não podem contrariar Não pode. essa daí. E lá sim, lá e pode. lá pode. Por exemplo, há estados dos Estados Unidos que têm a pena de morte. Tem estados que não. E tem estados que não têm. Então há uma diferença gritante Sim. entre a Carta de Princípios americana, no sentido da ampla liberdade. Sim. Segundo ponto, essa Constituição, ela cometeu pecado mais na área econômica pelo momento em que vivíamos. Nos direitos e garantias fundamentais, no meu ponto de vista, não. Ela foi perfeita. Porque ao estabelecer que o cidadão, só é cidadão quem tem casa para morar, quem estuda, quem tem comida, esse é o cidadão. Ela estabeleceu também princípios, não para aquele momento, mas que os vários governantes, após a Constituição de 1988, buscassem as condições necessárias para cumprir e fazer cumprir essa Constituição. Ela não foi feita para o momento, ela foi feita para a eternidade. Outro aspecto, que ela foi humilde. Humilde ao reconhecer que não era perfeita. E disse, daqui a 5 anos me reformem. Está lá nas disposições transitórias. Isso, me reformem. De acordo com os tempos. Sim. Então essa Constituição, ela foi um avanço para o Brasil. E eu daria aqui um exemplo ímpar. É a Constituição que teve o maior tempo de processo democrático. Nós tivemos 2 impeachments de presidente da República, tivemos uma série de problemas. E ela suportou, né? Ela suportou. Ela garantiu as instituições. Ela garantiu tanto que hoje existe um violador da Constituição. Que alguns membros, notadamente o senhor Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vive constantemente violando a Constituição. E o Narciso até ia usar uma frase do doutor Ulisses, como era, Narciso, a frase? Criticá-la sempre. Divergir sim. Divergir sim. Respeitá-la jamais. Desobedecê-la nunca. Isso. Afrontá-la jamais. Afrontá-la jamais. Violador da Constituição, traidor da pátria. Traidor. Essas foram as palavras do doutor Ulisses. Aqui nós estamos vendo o seguinte. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem esse processo de fake news. Isso. Foi aberto pelo próprio Supremo. Sem ouvir o Ministério Público, o senhor da ação. Ele hoje, o senhor Alexandre de Moraes, está interpretando a Constituição à maneira dele. Não é? Por exemplo, quando eles, Narciso, impedem que um parlamentar, imagina a que ponto chegamos, impede que um parlamentar, deputado federal ou senador, publique notícias. Ele está proibindo quando a Constituição diz o seguinte: os deputados e senadores, é o artigo 53, os deputados e senadores
são invioláveis. Eu volto a repetir, são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer, Narciso, nós escrevemos por quaisquer Vocês não têm... de suas opiniões, palavras e votos. E ele caça opiniões. Ele caça opinião. Você falou a questão do fake, está ofendendo a eles, ministros. O artigo 5º, no inciso 6º, diz o seguinte, aspas, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, quem se sentir ofendido, recorre à justiça. Agora, nós não temos por que ter um patrulhador do país, um patrulhador da Constituição. Osmir, você me faz lembrar, se os direitos e deveres contidos na nossa Constituição fossem prontamente atendidos, eu vou dar 2 exemplos. 50 mil pessoas não viviam dormindo debaixo de pontes e viadutos em São Paulo porque não tinha casa para morar. Sim. Tá certo? Mas eu vou partir das suas palavras. Nós sabíamos que, enquanto vivo, a TV Globo tinha pelo Leonel Brizola, fazia contra Leonel Brizola a mais forte oposição. E todas as vezes ele pedia direito de resposta e ele morreu sem conseguir alcançar esse direito de resposta. É por isso que eu acho o que nós assistimos no nosso país é o empobrecimento da nossa atividade política, onde a balança que pesa os deveres não é a mesma que pesa os direitos. E nós hoje assistimos, com o advento das redes sociais, o maior espalhafato possível ao maior de assassinato de reputação. O cara, em nome da liberdade de opinião, ele disse, eu tenho o direito de chamar o meu adversário de ladrão, embora ele não seja. E isso aconteceu no governo do Jair Bolsonaro. Quantas mil vezes o presidente Jair Bolsonaro foi chamado de genocida? Genocida, Osmir, é o maior crime da humanidade. Agora, ninguém ainda apresentou a prova de que ele tenha sido responsável por uma única pessoa. É por isso que eu acho que a nossa Constituição, que, se você tem observado, depois da vitória do presidente Lula na última eleição, a única coisa que nós assistimos dos rádios, jornais e televisões é a aprovação de PEC. O que é PEC? Proposta de emenda à Constituição. Por quê? Porque a nossa Constituição já se revelou insuficiente, absolutamente insuficiente, para promover a democracia que nós sonhamos em construir. Narciso, nós temos que ter uma diferença seguinte. Eu concordo que a Constituição foi muito extensa.
ela é absolutamente extensa, ela poderia ser menor, abranger princípios, não como a dos Estados Unidos, só aqueles 7 princípios e tal, mas ser um pouco mais ampla. Até porque a ideia do Dr. Ulisses era o seguinte: o brasileiro não conhece leis, desconhece seus direitos e suas obrigações. Sim, é isso. Vamos fazer uma Constituição e eu pretendo fazer chegar a cada um dos brasileiros essa Constituição para ele saber seus direitos e suas obrigações. Infelizmente... E deveres, né? Isso Só para completar aqui, depois vocês podem... Mas deixa eu só para responder, terminar de responder a questão do Narciso. Narciso, quando se diz você é ladrão, a lei já prevê Sim, é isso que eu ia falar. que o cidadão entre com uma ação na justiça. Isso. E aí independe de vontade de alguém, uma ação na justiça Isso, contra esse cidadão. claro. Para ele provar, senão ele será condenado. Sim. Dentro de um processo legal. Dentro de um processo legal. Não é pegar legal. e mandar prender quem está lhe chamando de ladrão ou de genocida. Não, Não é assim. não existe. Mais grave. Ou estimular, já determinar uma multa para ele. Não, e mais grave, ignorar o próprio Ministério Sim. Público, que é o senhor da ação Sim, da mais da grave justiça. ainda, mais Isso é o grave mais ainda. grave. Né? Então, hoje já existe em lei resposta para isso. Aqui você vê o seguinte: o artigo 5º, que são cláusulas pétreas, quer dizer, que não podem ser modificadas a não ser com outra Assembleia Nacional Constituinte, diz, no inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual. Intelectual é aquilo tudo que eu posso pensar, publicar, artística, científica e de comunicação. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Independentemente de censura ou licença. Eu não preciso pedir licença a alguém para dizer que ele é violador da Constituição. Se ele se sentir ofendido, entra com ação. Agora leu a linha 10, vamos lá, a seguir. Leia. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização. Não há conflito. Não há Tá bem conflito. explicado aí. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Não há conflito. Se você me atingiu a minha honra, o próprio artigo ele defende o direito à indenização pelo dano material ou moral. Então eles não se conflitam, ao contrário. Se conflitam, sabe por causa de quê? Não. Eu vou lhe explicar. Essa semana, assistindo um desses telejornais de uma grande imprensa de comunicação do Brasil, ele mostrou um preso que está há 10 anos na cadeia sem nunca ter sido julgado e nem tão pouco estado frente a frente a um juiz para apresentar sua Prisão defesa. arbitrária. Não, aí é outro problema, Narciso, você me desculpe. Não tem Mas nada a ver decorrente com- deste. Não, Porque- é dependente da lentidão com que atua a justiça brasileira. A justiça brasileira, nesse particular, é uma vergonha. Então está É uma justificado. vergonha. Você vê o seguinte, eu tenho um processo na área civil a meu favor, que já dura 20 anos. Talvez eu deva morrer e receber essa indenização, os meus filhos. Esse é um absurdo. É um absurdo. O judiciário é lento demais. Precisa haver uma legislação para modernizar o sistema judiciário brasileiro, notadamente na área civil. E mais, quando é na primeira instância, corre mais rápido. Até mesmo na segunda instância. Quando passa para os tribunais superiores, aí é uma vergonha. Aí é uma vergonha. Que deveria ser motivo de crítica dos próprios juízes de primeira instância.
Porque isso acaba desmoralizando a todos. Por falar nisso, Osmi, eu acho que o que deveria acabar no Brasil, ou pelo menos mudar essa história da prisão preventiva. É muito poder para um juiz de primeira instância ficar com o cidadão lá preso 90 ou 120 dias. Nesse período, ninguém pode tocar. Não, mas a preventiva, eu acho que não deveria, porque é o seguinte, a preventiva, ela, um cidadão comete um crime bárbaro, por exemplo, esse cara que entrou, aí matou não sei quantas crianças, professores, não sei o que tem mais lá, um homem desse não pode ficar solto. Não pode. Não pode ficar solto. Ele tem que se prevenir para a sociedade, dar proteção à sociedade. Mas para isso tem a temporária. Não, mas a 5 temporária, dias, a 20 temporária é 8 dias, 10 dias. Então. Não, mas um sujeito desse tem que ficar preventivamente condenado. Ô, Não é Muniz, tempo para você Muniz. ter alguma prova contra ele ou concede Prova? Muniz. uma liminar para ele, não Muniz. significa dizer que ele está Muniz, Não, inocentado. Muniz. O que precisa, volto a dizer, é a justiça ser mais ágil. Agora, preventivamente, ele tem que ficar. Muniz, Porque ele é um bárbaro para a sociedade. Não é um homem que mereça conviver, Muniz. que quer viver dentro da lei. Muniz, se uma pessoa se revela incapaz de viver em sociedade, e essa pessoa já foi presa, aí foi posta em liberdade, voltou a cometer os mesmos crimes, os mesmos assassinatos, e isto acontece muito nas quadrilhas organizadas nos grandes centros do país, sobretudo no Rio de Janeiro, não há remédio a não ser a prisão preventiva. Sim. Não há remédio, não adianta. Você pode achar estranho, e o juiz ter, porque a caneta que mais pesa não é do presidente da República, não é a caneta do governador, porque o governador e presidente, Osmi, não tem o poder de mandar prender nem de soltar ninguém, mas a caneta do juiz pode mandar prender e mandar soltar. Então, o que deve ser cuidadosamente usado é a tinta da caneta do juiz. Isso é a minha impressão. Sim. Eu citei alguns casos, por exemplo, o cara brigou, uma briga de trânsito, o cara, eu vou te pegar depois. O cara é denunciado, preso preventivamente. Não se Isso trata acontece. disso. Não, preventivamente não. Isso não Acontece. existe, porque Acontece. a prisão preventiva... Por ameaça de morte. Por ameaça. Não existe a prisão preventiva por ameaça. Por ameaça? Sim. Tem vários. Até aqui, porque tá? ameaça não é uma execução, não é um crime. Pode é ser que, até... mas é que está. Aqui tem, por exemplo, vários presos por ameaça. Não, isso aí 90 para dias, mim 120 dias. é alguma coisa... E antes, a Câmara Criminal ela até revogava a prisão, agora não está revogando, espera a audiência ou o julgamento. Foi até criada a O audiência... STJ estava liberando, mas aí depois eles descobriram esse caminho mais curto e agora você só pode entrar, no caso aqui, no STJ, com a revogação de prisão, o habeas corpus, depois de publicado o acórdão da Câmara Mas, Muniz, Criminal. é por isso que criaram até a audiência de custódia. A audiência de custódia é para o juiz avaliar Isso. se O aquela espírito. pessoa... Exatamente. A vocação. Que cada o caso é um espírito caso, de né? por que cometeu esse crime, Isso. se ele merece ir Que é réu imediatamente primário e tal. para a cadeia. Isso obedecendo todos Entendeu? os pressupostos. Então, preventiva por questões mais simples, eu acho que isso... Ô Muniz, Vamos vamos fazer o seguinte. supor que o cidadão... Vamos fazer o seguinte, o senhor não esqueça o que o senhor vai falar não, a gente só faz chamar o intervalo. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos e meio. E você não precisa mudar de canal, continue com a gente. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, nesta bela noite de segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. Agora só faltam 22 dias para o final do ano, né? 22 não, 18, né? 18 dias.
Isso mesmo. Se você ligou o seu televisor agora no canal 8, 8.1, nós estamos aqui na TV Rio Branco Cultura, debatendo assuntos diversos, principalmente de política. E agora entrou até a questão de justiça também no meio. Doutor, o senhor ia citar um outro exemplo, eu acabei interrompendo para chamar o intervalo. Fique à vontade. Eu quero usar a sua própria pessoa para justificar o que o Osmi acabou de confirmar, que por vezes a prisão preventiva se faz necessária. Você tem algum inimigo? Eu acredito que não, mas talvez tenha. Você acredita que não. Mas imaginemos que você tenha um inimigo Certo. que em determinada circunstância lhe atingiu com uma bala de um revólver. Você denunciou, Ministério Público denunciou, o sujeito vai à presença do juiz na tal audiência de custódia, muito bem lembrada por Osmi, e esse sujeito diz ao juiz: doutor, não tem jeito, aonde eu me encontrar com o Muniz, eu vou atirar na cabeça dele. Esse rapaz pode estar solto? Claro que não. Então você está confirmando que a audiência de custódia. Agora, se ele, doutor, eu me arrependi, eu estava com a cabeça quente, eu fui imprudente, eu não deveria ter cometido, ele pode até estar mentindo, mas ele está reconhecendo. Mas se ele reafirma que vai tirar a sua vida aonde lhe encontrar, esse sujeito tem que ficar preso e ser devidamente julgado e condenado. Narciso, Muniz, eu vou abordar aqui um tema ainda para encerrar um pouco essa questão da Constituição, que é um tema polêmico do dia de hoje, que é o artigo 142. É o artigo, de vez em quando alguém usa a expressão 142 dá direito das Forças Armadas fazer intervenção no país. Ora, quando nós fizemos essa Constituição, nós constituintes, nós estávamos saindo de um regime militar. E não seria cabível nós colocarmos na Constituição uma intervenção militar. Não teria o menor sentido, né? O que diz o artigo 142? Eu até marquei aqui, Narciso e Muniz. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. E aí vem a polêmica. E destinam-se à defesa da pátria, no caso de guerra, garantia dos poderes constitucionais, para que eles continuem dentro da democracia com os 3 poderes funcionando, e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Quando o país entra numa anarquia completa, sim, é um papel das Forças Armadas garantir a lei e a ordem. Por exemplo, como eu acho hoje que eles deveriam atuar em cima dessa insegurança absoluta que tem o país. Nós não somos treinados para a guerra, diz os militares com razão. Nós não somos treinados para patrulhamentos, somos treinados para a guerra. Mas que se preparem um grupo desses militares para que também cumpra a ordem, ou ponha a ordem neste país, mas nunca fazer intervenção notadamente, a não ser que o país vire um caos, aí sim
estaria garantido a intervenção, mas não em cima de resultado eleitoral. Um resultado que não agradou a ou B, não dá direito às Forças Armadas de fazer a intervenção. Mas, Osmi, em cima desse mesmo artigo 142, que tem suscitado toda sorte de interpretação, você sabe disso, Sei disso. você sabe disso, diz que as Forças Armadas, que eu tenho orgulho das Forças Armadas do Brasil. Não, também. Eu tenho. Eu também. Osmi, você sabia que eu já fui 2 vezes um servidor fardado? Você já me contou. Eu já... É soldado. Eu já fui soldado da Marinha, eu prestei meu serviço militar na Marinha e anos depois eu fiz parte da Polícia Rodoviária Federal. E sei que essas instituições, elas primam pela disciplina Sim. e primam pela hierarquia. Mas esse artigo, E primo pela decência também. pela decência, mas esse artigo 142, ele deixa uma dúvida. Que ele é chamado para manter a ordem e a disciplina quando convocado por qualquer um dos poderes. Chefe de poderes. Agora, qual é o poder que tem a maior autoridade de convocá-lo? É o legislativo? É o judiciário? Ou é o executivo? Pelo jeito é os É o três, né? chefe o chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Sim. Da República. Embora a Constituição tenha dado direito aos outros chefes de poderes fazer, eu acredito que uma intervenção pode ocorrer quando há uma total balbúrdia no país. Como aconteceu no Rio de Janeiro há 3, 4 anos, uma intervenção lá, federal no Estado. Vamos imaginar, o MST começa a invadir tudo que é fazenda produtiva, fazer as badernas que eles sempre fizeram, né? Não tem nome de causa. Aí vem por outro lado, os bolsonaristas também começam a revidar e o país se transforma quase numa guerra civil. Aí sim é o caso da intervenção. Aí Mas, é o caso da Osmi, intervenção. Osmi, Para a lei e a ordem, não para destituir ninguém. Osmi, você sabe que eu sou uma das pessoas do Acre que mais tenho aprendido com você, mas também tenho lhe dado algumas lições. Tá? Sim. Tá? É uma troca de ideias permanente. Você não se imagina ser meu professor. Não, jamais pensaria. Ao contrário, eu aprendo muita coisa com você também. Exatamente. Porque nós só melhoramos as nossas opiniões quando nós discutimos com pessoas que pensam diferentes. Claro. A coisa que mais me enoja, que mais me deixa intranquilo, são os extremos. Sim, sim. O extrema-direita, o extrema-esquerda. Neste particular, E no meio não tem o extremo, não? No meio aqui Não, não tem o extremo, não? Né? não. Quem caminha no meio do centro caminha mais seguro. Não, Aristóteles, viu, Muniz? Dizia que a virtude está sempre no meio. Meio, tá aqui, né? exatamente. Você não vai procurar virtude em quem é fanático. Não. Você não vai. Então, o que é que acontece? Nós, há uns 20 ou 30 anos atrás, por indisciplina do movimento sem terra, por indisciplina, por invadir propriedade privada, que está Produtiva. proibido, surgiu o quê? Para combatê-la? A UDR. União Isso. Democrática Ruralista. Você vê que essas duas instituições hoje praticamente perderam força. Por quê? Parece que sem se declararem, elas parecem que estão procurando uma convivência comum. Você não invade
a minha propriedade, que eu não vou usar as minhas forças para proteger a minha propriedade. O que está faltando no nosso país, e nessa última eleição, vamos reconhecer, eu não gostaria de citar nome, você vê que houve um excesso de fanatismo, de um extremismo quase que incontrolável entre os lulistas e os bolsonaristas, amigo. Nós temos que ser contra são esses fanáticos. Exato, porque Marcelo. muita gente responsável, muita gente de boa e com as melhores intenções, votaram em Bolsonaro. Mas o fanatismo não é assegurado pela Carta Magna também, não, Osmir? Não, é assegurado. É a livre manifestação da ideia. Não é... Agora, nós, como disse o Narciso, nós achamos que, eu penso igual a ele, que os extremos, eles não são construtivos. Não são. Que é o extrema esquerda, que é a extrema direita, elas, o próprio nome está dizendo, elas são extremadas. Elas não param para pensar um pouco a forma de razão, Ali, da razão. ali é pela paixão e perde a razão. Né? Não tem Exatamente, exatamente. Isso é um problema seríssimo. E aqui eu me reporto, Narciso, ainda falando da questão política, a decepção que nos causou o PSDB. Porque eu acho que, como eu penso politicamente, eu não condeno nem a esquerda, as extremas nós já condenamos, mas nem a esquerda nem a direita. Eu acho que nós temos que tirar o que tem de bom da esquerda, e tem, que é a questão mais social, e tirar o que tem de bom da direita, que é a produção de riqueza. Você pega a produção de riqueza, que é muito mais comum na direita, e faz uma justa distribuição social, que é quase um discurso da esquerda, você tem o caminho perfeito, como vários países da Europa têm, né? Agora, o PSDB, que saiu, só para completar, que saiu como Partido Social Democrático, Partido da Social Democracia Brasileira, né? Para ser alternativa, né, Raul? Exatamente pensando assim. Aí o presidente Fernando Henrique Cardoso, no lugar de se dedicar intensamente a essa ideia, se dedicou ao processo de reeleição, o que acabou contaminando o governo dele, né? Você dizia o quê? Que se não conflitam? São ideias conflitantes. Não, o contrário. Quando você prima pelo econômico e despreza o social, ou vai pensando só no social sem fortalecer o econômico, alguma coisa... Não, mas não foi isso que eu me disse. Eu não falei, eu falei que... Você entendeu completamente errado. Eu falei que a direita tem uma capacidade maior de fazer riqueza e a esquerda pensa melhor em distribuir essa riqueza. Porque você tem que entender o seguinte, o mundo hoje, aí eu incluo os Estados Unidos, e a inclusão vai mais para o Brasil, o percentual de concentração de riqueza na mão de poucos está cada vez mais aumentando. E, por outro lado, a pobreza cada vez mais se alastrando. Hoje, nós somos aproximadamente 40 milhões de brasileiros com insegurança alimentar. Ou, em outros termos, passando fome. Passando fome. Olha, essa proposta de Isso emenda constitucional... é intolerável. Osmir, essa proposta de emenda constitucional que está aí em discussão no Congresso Nacional tem tudo a ver com o que você está falando. Muniz, protegendo os mais pobres, Sim. só que vai comprometer certamente a nossa economia. E eu não sei o que vai vir depois. Não tem nada a ver com comprometer a economia. Não leve o seu raciocínio. Você está levando o seu raciocínio para o extremo. Não, ao contrário, de forma muito equilibrada. Eu acho que é importante... Você sabe qual é... E não tem outra forma de não distribuir. Tem outra forma de você garantir o mínimo de dignidade para 40, 50 milhões de brasileiros. Como? Reduz as despesas, meu amigo. Corta ministério, corta na carne, não é só... Muniz, isso é insuficiente. O extremismo que nós estamos falando aqui, da ideia que o extremismo
ele só se retroalimenta na política. No Golfo Pérsico, o extremismo é religioso. Árabes e judeus é a guerra mais antiga da humanidade, Osmir. Que é tão nocivo à humanidade quanto. Não, Narciso, eu estou um exemplo aqui, que isso no mundo todo prevalece a assistência de governo. Por exemplo, quando eu estive na Suíça, em Genebra, aliás, até participando de uma reunião da Organização Internacional de Trabalho, representando a Câmara dos Deputados, que é da ONU, a OIT é da ONU, né? Mas com sede em Genebra. E conversando com 2 garçons lá do hotel, todos os 2 portugueses que atendiam os brasileiros, um falava português e francês, o outro falava português, francês e inglês, os garçons. O que falava português, francês e inglês não recebia ajuda do Estado. Mas o que falava português e francês, que também é uma língua oficial na Suíça, ele tinha porque ele recebia um salário tal, mas ele tinha uma remuneração ainda extra do Estado, porque lá tem que ter um padrão mínimo de vida. Se você receber um salário muito baixo, você não tem padrão de vida. Então o Estado, mesmo nos países desenvolvidos, eles têm como dar essa ajuda para que o cidadão tenha aquilo que está constando na Constituição: morar, comer, estudar, lazer, etc. Tem que ser isso. Então, isso é um papel do Estado. Não pense você que você fazendo pequenas economias com SEC, com DAS, com diminuindo o ministério, isso é uma insignificância, em razão de milhões de pessoas. Não resolveria o problema. Basta dizer que agora estão discutindo a questão do auxílio social, que contempla um valor de 175 bilhões de reais. E não é com pequenas economias, tirando um xerife do lugar, e nós vamos chegar a esse ponto dessa economia. E o Estado tem a obrigação, sim, essa é uma iniciativa boa, que teve apoio tanto do Bolsonaro como teve apoio do Lula, né? Ambos os presidentes se comprometeram em, ganhando a eleição, continuar dando apoio, porque há uma coisa urgente hoje no Brasil. Nós precisamos acabar, ou diminuir, pelo menos, a miséria brasileira. Osmir, este país, o Brasil, passa pela maior vergonha mundial. Nós somos, em alguns produtos alimentícios, o maior produtor do mundo, e estamos em segundo lugar em quase todos os outros. Nós alimentamos 1 em cada 10 habitantes do mundo. E nós temos 30 milhões de brasileiros indo dormir com fome. E ainda é um agravante, Narciso. Isto é uma irresponsabilidade política e que há de ser resolvida, sabe como? Quando os multimilionários passarem a entender que eles não podem receber os lucros e dividendos milionários decorrentes das suas empresas sem pagar um tostão de imposto, e um funcionário público que ganha R$4.000 por mês já vem descontado no contra-cheque dele 27%. Ele não tem nem a opção de não pagar, é descontado. Não, e Narciso, ainda é um agravante com relação à nossa Amazônia. Só um pouquinho, você fala sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Agravante sobre a Amazônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Até já.
Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia na capital e no interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plácio de Castro, parte de Acrelândia, Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HD TV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal orriobranco.net. Estamos também nas redes sociais, tá? Siga-nos, @orriobranco, tanto no Facebook quanto no Instagram. Osmir, você ia falando sobre o agravante da Amazônia. Seria o fato de ter mais de 30 milhões de pessoas aqui precisando de emprego, de saúde, de educação, e ainda temos que nos sujeitarmos à legislação ambiental que continua, apesar da reforma do Código Florestal, ainda muito severa contra nós amazônidas, é isso? Exatamente. Eu estou aproveitando uma carona do Narciso, que estava falando sobre questões econômicas, e eu dizia que nós temos um agravante na Amazônia. Nós temos, como você falou, 30 milhões... Mais de 30 milhões, um pouquinho. De habitantes na Amazônia. E no caso particular do Acre, nós somos o segundo estado mais pobre do Brasil. E o primeiro é dentro da Amazônia, Roraima. Sim. O primeiro estado mais pobre do Brasil é Roraima. O segundo, o Acre, todos dentro da Amazônia. E os últimos estados, aí eu incluo inclusive Rondônia, incluo até o Amazonas, são os últimos estados em geração de riqueza para o seu povo. Ora, é preciso repensar um modelo de desenvolvimento da Amazônia. É inconcebível ter uma floresta intacta, como é desejo, notadamente dos produtores de grãos estrangeiros. No nosso caso, 85%. E ter um bando de miseráveis contemplando a beleza da floresta. A tua fala, nós temos que encontrar um modelo de desenvolvimento sustentável. Obter os recursos que tem a Amazônia. Narciso, eu sou um homem com mais de 70 anos. Eu estou querendo me poupar da idade, eu digo mais de 70 anos. Então, há 50, 60 anos que eu escuto esse discurso. Mas o que é que nós temos de prático? Você mesmo diz, recurso não é riqueza. Recurso não é riqueza. Exatamente. Então, há 60 anos eu escuto esse discurso. E pode até ser, Cada mas é uma vez riqueza mais. natural, não é riqueza real. Não é riqueza. Nós temos que gerar riqueza. A palavra eu acho bonito, desenvolvimento sustentável. Eu acho essa palavra linda. Mas na prática, o que temos feito para promover esse desenvolvimento com a preservação? Houve um passo, Narciso, em algum momento, nos estados, quando eles criaram os zoneamentos. Agroecológico, econômico, social. Ali tinha um estudo já, mais ou menos. Tinha um estudo, olha, aqui você não pode mexer. Aqui você pode Aqui é terra boa para agricultura. Essa daqui é para pecuária. E etc. Definindo tudo. Sim. Mas, no entanto, na Amazônia é uma tradição, Narciso. Sempre foi mais fácil proibir. É mais fácil. É proibido matar o jacaré. Quando o caboclo amazônico poderia ter uma renda. Com controle. Sim. Com controle. Na época da procriação, não se pode mexer naquilo, como é nos peixes, né? Recebe aí o seguro defeso, né? Tal, para ele sobreviver. Mas ele poderia transformar isso numa riqueza de couro, etc. e tal. E de uma forma legal. No passado, criar tartaruga era crime. Vender era crime. Agora já pode. Eles já não avançaram, já não permitiram que empresas se organizassem, criassem, vendessem, né? Então a Amazônia tem uma enormidade de recursos para promover a sua riqueza e de sua gente. Mas o que é que nós estamos fazendo hoje de prático? Só discurso. Vou falar nisso, eu vou citar aqui um caso, eu quero a opinião sua do doutor Narciso. Lá no final dos anos 80, início dos anos 90, vocês lembram, vocês eram legisladores ainda, foi criado aqui o Bolpebra, que quer dizer Bolívia, Peru e Brasil. Só que ele tinha um viés muito mais cultural e econômico, aliás, e ambiental.
não se criou muito. Ele existe de fato, não de direito. Aliás, de direito, não de fato. Mais recentemente foi criado o MAP, Madre de Deus, Pando e Acre, Madre de Deus, Acre e Pando, reunindo aí Brasil, Peru e Bolívia. Esse sim, ele tem um viés muito mais, uma pegada muito mais política e econômica. E parece que agora está saindo do papel. Na semana passada, precisamente na sexta, no sábado, houve uma feira lá em Madre de Deus, em Pando. E lá foram representantes aqui da polícia, do governo do Acre, empresários do Acre, se encontraram com empresários peruanos e autoridades peruanas também, na política, embora esteja lá em crise e tal. Você acha que agora vai de vez isso, essa integração? Olha, primeiro eu faço uma correção a você. Já no governo Nabor Júnior, houve uma comitiva de empresários e membros do governo, em 83, 84. do qual eu participei, que nós fomos ao presidente Belaúnde Terre, nós não fomos discutir questão de preservação. O Belaúnde Terre era um desenvolvimentista. Ele achava que a nossa Amazônia, notadamente, toda a Amazônia, inclusive a Amazônia peruana, precisava desenvolver as suas cidades. Ele mandou o avião presidencial nos buscar aqui e nos deixar aqui. E você imagina o interesse. Sim. Ele deu um jantar para nós e depois foi apresentar para todos nós, que fizemos parte da comitiva, o seu projeto do que seria a integração da Amazônia geral e a integração entre os países, Bolívia, Peru, Brasil e outros. Ele era um integracionista. Ele andou de barco em todos esses lugares e ele disse: não há outra solução para o desenvolvimento de nossos países, desenvolvimento, senão uma integração coordenada. Nenhum momento se falou naquela época em preservação. Sim, a preservação veio depois. E no segundo momento, sim. Sim, mas muito depois. Então a discussão era como desenvolver através dessa integração os nossos países. Ô Muniz, eu não tenho convicção, eu tenho certeza e o mundo tem certeza. O mundo tem certeza que o Brasil é o país detentor dos maiores recursos naturais do planeta. Não é só as florestas amazônicas, a Mata Atlântica, o Cerrado, as Caatinga, o Pantanal. Nós também somos um dos maiores detentores de água doce do mundo. Sim. E que a água doce vai ser uma das crises dos próximos 200 ou 300 anos para a humanidade. Então, o que tem que nossos governantes, o dever de cobrar dos países que se devastaram literalmente para enriquecerem, para darem os salários altos à sua população, é que nós temos que cobrar, mas cobrar de verdade, para que nós cada vez mais possamos preservar esses recursos naturais e só explorá-los de forma absolutamente científica. Sabe por quê, Muniz? Porque nós estamos ameaçados pelo aquecimento global, a não ser que a ciência esteja mentindo. Espera-se que no final deste século a temperatura do mundo aumentar 1,5 grau e nós não saberemos quais são as consequências disso. Osmi, aproveitando a deixa do doutor Narciso, por que a questão do crédito de carbono, que é uma recompensa financeira que a comunidade internacional, os grandes países mais ricos do mundo
fazem com nós aqui da Amazônia já é uma realidade na iniciativa privada, mas no serviço público ainda vai muito devagar e é daí onde virão, digamos assim, as maiores fontes de recursos em relação à preservação. E aí? Bem, primeiro faço também uma correção. Ainda não é uma realidade da iniciativa privada. Não, tem muita gente ganhando dinheiro. Osmi, o nosso amigo... São poucos. Normando Salles. Sim, você o dinheiro cita... dele hoje é isso. Você cita 2, 3 no máximo. Sim. Aí. Não é uma realidade ainda do país. Por quê? Primeiro porque tem que ser uma prioridade de governo de incentivar. Sim. Né? Eu diria, entre outras prioridades. Dizem, Narciso, quem tem muitas prioridades acaba não tendo nenhuma. Né? Mas essa prioridade deve ser incentivada. Porque é inconcebível que os países ricos, que já devastaram suas terras, conseguiram transformar em riqueza os seus recursos, estejam cobrando de nós uma preservação à custa da miséria. Isso é inconcebível. Então, é preciso, hoje, eu ainda me lembro do discurso ainda do Sarney, que ele dizia, enquanto nós tivermos o Norte e o Nordeste empobrecidos, nós jamais seremos uma grande nação. Poxa, há quantos anos que se faz esse discurso? E o que é que se tem feito para atenuar? O Norte e o Nordeste continuam empobrecidos. Há anos. Eu não vejo se criar nenhuma política de desenvolvimento aproveitando os recursos, Narciso, que nós temos aqui. Eu citava o exemplo lá do jacaré, que o caboclo poderia ganhar um dinheirinho. Citei uma série de exemplos. O crédito carbono está iniciando, Muniz. Está dando passo inicial por um ou 2 ou 3 pessoas que se beneficiam disso. Essa questão de hoje que discute tanto, eu vi uma vez aí, políticos até do PT mesmo, estarem afirmando, não, porque acabaram com o Fundo da Amazônia. O Fundo da Amazônia é um valor insignificante, não é isso? 100 milhões, 100 e tantos milhões, o que é isso? Interessa muito mais às ONGs do que ao país. Isso não cobre nem o fundo previdenciário. Osmi, complete a sua frase dizendo que na Amazônia cabe todos os 40 países da Europa. Pronto. Sim, sim. Agora, eu volto a repetir. Nós vamos ficar aqui como contempladores da floresta. Olhando para os recursos. Olhando para os recursos. Se você for fazer uma visita nos Altos Rios, eu não vou tratar aqui de felicidade, eles podem ser felizes. A felicidade está onde há pomos. E muitas vezes nunca pomos onde nós estamos. Então não é o conceito de ser feliz. O sujeito pode estar lá na floresta e ser altamente feliz, só com ele, a família, colhendo seringueira. Se você me mas permite, não, só para concluir, mas não contribui para o desenvolvimento do Estado, nem dá futuro a seus filhos. Vou falar em futuro, vamos fazer aqui, Osmi e Narciso, um exercício de futurologia. Como vocês imaginam que vai ser... Começa pelo Narciso. o segundo mandato do governador Gladys Cameli e, mais ainda, como será o relacionamento dele com o novo governo federal? Olha, o governador Gladys Cameli, primeiro, ele tem 2 qualidades que é rara você encontrar numa mesma pessoa. Quais? Ele tem sorte e empatia. Não conheço ninguém com mais sorte e mais empático do que ele. Muniz, o Gladys foi reeleito governador no primeiro turno, tendo que disputar com quase todo o palanque que o elegeu no primeiro mandato. Eu, às vezes, duvidava da sua reeleição pela
pela Composição. divergência, surgiu e ele foi reeleito. E ele, Até com um percentual maior do que Ele. a sua eleição, né? olha, Né? o Três. Gladson Cameli, ele me chamou a atenção na época da Covid, porque o tratamento que ele dispensou à Covid foi uma das causas da sua reeleição, que ele foi absolutamente eficiente. Mas ele conseguiu uma coisa que de todos os governadores do Brasil, só ele conseguiu. Ele tomava café da manhã com o governador de São Paulo, como era o nome? Dória. João Dória, e à noite jantava com Jair Bolsonaro. Quer dizer, quando os dois viviam brigando em torno da Covid-19. Então, o que eu posso esperar do governo Gladson Cameli no segundo mandato, embora o segundo mandato é sempre mais enfadonho, né, Osmi? Porque 8 anos de mandato, chega um momento que às vezes até o detentor se sente cansado, mas eu espero que ele vá fazer um bom governo. Osmi. Bem, o Narciso em parte já respondeu, mas eu volto a reafirmar. O Gladson é extremamente pragmático. É extremamente pragmático. Esse pragmatismo, com a simpatia de que se falou o Narciso, foram responsáveis. Porque ele atravessou um dos momentos mais difíceis que todos os governos estaduais e federal e no mundo eles passaram, que foi uma pandemia que durou mais de 2 anos. Uma pandemia que afetou a economia dos estados, afetou a tudo. Ele teve um comportamento, Narciso também já disse, brilhante como líder. Diferentemente do Bolsonaro, que isso que talvez tenha levado à derrota. Foi não ter tido um comportamento durante uma pandemia que ceifou milhares de vidas. 700 mil. 700 vidas de brasileiro. Ele não ter tido um comportamento de líder, que dá o exemplo. E o Gladson fez isso, aqui no estado. Isso granjeou uma simpatia popular enorme pela responsabilidade. E muita gente diz, mas ele não fez muitas coisas. Não teria como fazer mesmo. O que nós esperamos que o próximo mandato deles, 4 anos, livre da pandemia, à vontade, porque... Sucedendo a ele mesmo? E à vontade, porque ele não deveu quase ninguém a eleição dele, Sim. a não ser a ele mesmo. Ele está livre para montar uma equipe competente, uma equipe que consiga elaborar bons projetos. E eu tenho certeza que ele também, pelo seu pragmatismo, terá um relacionamento cordial com o presidente Lula. Não poderia ser diferente. E quero crer que o presidente Lula, que cometeu inúmeros erros, teve acertos, evidentemente, mas cometeu erro, não venha repetir. E que o próprio PT aqui do Estado também não venha querer achar que deve bombardear um governo eleito democraticamente. Narciso, só para concluir isso, se o Lula não ouvir os xiitas do PT, ele fará um bom governo também. Tá, aproveitando. Na semana passada, os aliados de primeira hora do presidente eleito, Lula da Silva, eles apresentaram uma lista de ministérios que eles não abrem mão. Ocorre que esses ministérios já estão sendo costurados por outros aliados, até por uma questão de uma composição, tá? A garantir a governabilidade. Como é que você acha que ele vai sair dessa aí? Vai dizer não aos amigos? Não, vai dizer não sim. aos novos aliados? Até porque o Lula também, como o Gladson, ele não foi eleito por causa de PT. Né? Não foi PT que deu a eleição a Lula. Muitos votaram no Lula contra o Bolsonaro, outros votaram por simpatia, outros... Uma série de razões. Agora, o que ele tem que fazer é não ouvir, volto a dizer, esses grupos que o PT tentando montar de poder. O Lula se perdeu quando tentou montar, através do Zé Disseu, um partido para ficar 40, 50 anos no poder. Ô, Muniz, só para encerrar, Sim.
Lula é 50 vezes maior do que o PT. A minha Sim, avaliação. claro. Lula é 50 vezes maior do que o PT. Lula é isoladamente a maior liderança do PT. E Lula já fez esse teste. Quando ele foi chamar Geraldo Alckmin, com quem já havia disputado 2 eleições de presidente da República. E os petistas fizeram tromba contra Beicinho. Beicinho, e ele manteve a candidatura de Geraldo Alckmin. Está provado que Lula vai exercer o mandato e espero que os xiitas do PT fiquem na arquibancada. Vamos falar ainda em relacionamento. Agora a opinião de vocês dois. Como será o relacionamento do governador, agora no segundo mandato, com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, que é ainda do seu partido, mas não teve o apoio dele e ele também não apoiou a eleição do Bocalon? No meu ponto de vista, será um apoio institucional. Eu não posso falar aqui que será um apoio político, isso só o tempo dirá. Mas o apoio institucional, sim. Nós temos que entender o seguinte: quem se elege para cargo majoritário não pode estar pensando em eleição nem em partidos. Mas a maioria faz isso, infelizmente. Nós temos que pensar o que podemos juntos fazer em benefício do cidadão. E aí tem que haver compreensão, quer do lado do prefeito, quer do lado do governador, que junto eles podem contribuir, porque aqui somos nós, cidadãos, que estamos aguardando o melhor dos dois. Nós não estamos aqui incentivando disputa, nem ninguém deve incentivar disputa. Disputa tem o seu momento apropriado para isso. Terminou a eleição, você foi eleito para, em nome do povo, governar para ele. Muniz, no Brasil, repete-se sequencialmente os anos pares e os anos ímpares. Nos anos ímpares nós não temos eleições. Então nós vamos entrar em 2023, não teremos eleição. Então, em não tendo eleição, as disputas políticas partidárias, os interesses partidários se arrefecem. Agora, quando chegar em 2024, que haverá disputa pela Prefeitura de Rio Branco, quando chegar em 2026, que haverá disputa geral, é que nós poderemos prever o que vai acontecer. Estamos chegando ao final do programa. Queremos agradecer mais uma vez Osmir e Narciso. Coloco à sua disposição, então, para as suas considerações finais, doutor. Bom, eu queria só lembrar que esse programa de hoje foi um pouco diferente, né? Mas acho que atingiu os nossos objetivos. Eu né? acho que atingiu, porque hoje, Osmir, eu até tinha falado contigo ontem, com o Muniz, que nós hoje iríamos falar sobre o sufrágio feminino, o direito da mulher poder votar. E ser votada. E foi um direito que até 1932 foi negado para as mulheres. E eu gostaria de perguntar a 2 parlamentares que foram convidadas e continuam sendo convidadas, para ela explicar por que o eleitorado feminino é 53% feminino e o masculino é 47%, e os poderes políticos são ocupados 90% pelos homens. Lamentável. Osmir. Olha, Narciso, esse modelo eu gostei. Eu quero ser muito sincero. Eu acho que nós deveríamos, de vez em quando, intercalar em entrevistas e em debates como esse. Porque a entrevista é sempre, algumas vezes, cansativa. Sim, subiu amarrado. Né? E ficamos com alguns problemas. Já o debate mais livre, ele talvez possa aprender
mais atenção. Você pode abordar ali vários temas. Exatamente. E discutir que sem tomar nenhum partido, nós não estamos aqui defendendo A nem B. Eu acho que eu gostaria de repetir esse modelo. Legal. Bom, esperamos termos, então, correspondido à expectativa dos nossos telespectadores, né? A gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Desejamos aqui a todos uma boa noite e que Deus nos conceda uma semana abençoada. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite.